Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Antítese. Meu nome é Pedro. Eu sou a Ana. Nós estamos aqui então em mais um podcast, dessa vez para falar algo bem polêmico, que é sobre Pornografia. e os problemas que não são só de homens, mas também das mulheres. Verdade. Bom, é isso aí, você está no canal do Antítese, nós estamos lá no Instagram, também estamos aqui no YouTube, né? Um YouTube onde nós falamos sobre teologia, apologética, sexualidade também, tantas questões culturais que a gente tem falado aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, quero te convidar a se inscrever agora mesmo, ativar as notificações para você não perder nada do que a gente tem postado, né, e continuar aqui com a gente. Bom, é isso aí. A temática de hoje que a gente quer trabalhar é a pornografia. Como eu falei no início, não é uma questão que toca só nos homens, mas também está com as mulheres. Sim. Né, até estava pesquisando, peguei algumas pesquisas aqui pra gente conversar, antes da gente entrar na temática propriamente, mas eu vi aqui um estudo dizendo que, primeiro, essa pesquisa foi feita em 2018, quer dizer, já está um pouquinho ultrapassada, não teve mais nenhuma feita depois disso, mas o G1, né, o portal de notícias da Globo, diz que 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, né? Desse montante, é lógico que a maioria vai ser homem, mas nós temos também muitas mulheres. Um outro estudo que eu peguei aqui, de um site chamado Olhar Digital, que vai tratar sobre pornografia em celulares, smartphones e coisas do tipo, vai dizer que quase 25% dos brasileiros, né, entre homens e mulheres, acessa pornografia, não só em casa, mas até mesmo no trabalho, para você ver o vício, o nível de viciados que nós temos em pornografia hoje no Brasil. Eu diria que não é só uma questão, primeiro, não é só homens, é mulheres também. Não é só as pessoas que não conhecem a Cristo, mas na igreja também. Sim. Muitas pessoas têm a vivência, lutam com nessa área da sexualidade, né, que é a pornografia. E a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que a gente luta? Quais são as causas? Como afeta as nossas vidas, né? Sim. E como que isso mexe conosco. Eu queria já dizer, né, começando aqui, que três coisas eu diria, pra gente entrar no nosso bate-papo. Sim. Eu diria que três coisas que o diabo realmente quer fazer com que a pornografia se torne nas nossas vidas. Primeiro é que seja algo natural. Sim. Tipo, seja algo comum pra nós, que a gente possa viver. Seja algo, então, natural, normal e principalmente algo neutro. Como se fosse uma coisa que não tem problema da gente ver. É que a ideia de que aquilo que eu faço, né, é individual. Ou seja, o que eu faço com o meu tempo, onde eu tô sozinha, não influencia em ninguém. Então eu posso fazer o que eu quiser quando eu tô lá em casa. Sim. Assistindo o que eu quiser assistir, acessando o que eu quiser acessar. Essa é a ideia da moralidade privada, certo? De que, o que eu quero fazer com o meu tempo não é problema de ninguém, né? E essa visão, ela tem se perpetuado até mesmo dentro dos cristãos, porque a ideia vem quase que uma ideia assim de, você pelo menos está se mantendo puro pro casamento, né? Você não tá ali se envolvendo com ninguém fisicamente. Acho que engana exatamente isso. Pelo menos eu não tô fazendo com ninguém. Pelo menos eu não tô caindo de maneira natural. Mas pensa comigo, quando Jesus ele fala sobre moralidade sexual, quando pega lá nos evangelhos, a palavra que ele usa é a palavra porneia. E essa palavra porneia, ela não é só pra falar de adultério, o pecado do adultério, mas é a mesma raiz da palavra pornografia. Sim. É a mesma coisa. Quer dizer, no final, o que a gente tem é que a pornografia, ela é tanto pecado quanto o adultério. É lógico que as consequências são, né, maiores, mas existe consequência, afeta o nosso ser, a gente já vai conversar sobre isso. Mas eu creio que o diabo, falando como cristão, como pastor, que o diabo ele quer fazer isso nas nossas vidas. Fazer com que a pornografia se torne na vida das pessoas, dos cristãos, algo natural, algo normal e algo neutro, que foi o que você falou. Não tem problema, é a minha vida. Não tá afetando ninguém, não tá afetando... Nem o meu casamento tá sendo afetado por isso, porque é só eu, é o meu... esconderijo aqui, né? Eu lembro que eu fiz um post uma vez, há um tempo atrás, né, mas sobre o Friends, lembra que a gente fez e deu bastante comentário, né? Mas é até a ideia de que você trazer pornografia pro seu casamento é tipo algo cool, assim, tipo algo legal, né? Então, pra quem não tava, né, pra quem não assistiu ou leu, né, o post que a gente fez, a gente já mostrou que teve um episódio que a própria Mônica, casada com o Chandler na série, ela traz pornografia pro casamento deles, pro aniversário de casamento ou alguma coisa que, não sei.
pra dentro do casamento deles. E pra eles assistirem juntos. Sim. Como algo, tipo, um tipo de entretenimento que você tem como normal com o seu marido. Tipo assim, sem problema nenhum, a gente assiste junto, tá tudo bem. Né? Então, tem muitas pessoas que vão dizer isso também, né? Vão dizer que tudo bem se você tá assistindo junto com a sua esposa. Né? Se você assistir junto com a sua namorada, sei lá. Né? Então, mas é a ideia de trazer essa normalização realmente, de que até dentro do casamento você não precisa... não precisa tratar a pornografia como algo errado, mas é algo natural. Ou pelo menos, né, talvez na mentalidade das pessoas, a ideia de que, pelo menos ele não tá me traindo. Sim. Pelo menos ele não tá indo dormir com outra mulher. Sim. Mas eu tô trazendo isso pra dentro da minha casa, né? Eu já vi até médicos dizerem assim, não tem problema, porque o adolescente, por exemplo, o jovem, ele precisa ter um escape. Tipo assim, ele precisa passar por isso, porque... ele tá em fase de puberdade. É algo natural da idade. É natural da idade, só que até clinicamente falando, cientificamente falando, nos esportes, quando o jovem faz esporte, o adolescente, ele vai liberar lá, né, os hormônios, vai liberar, e, enfim, não é necessário, entendeu? Isso que eu quero dizer, não é necessário a pornografia. E a gente quer falar exatamente sobre isso. Mas eu queria conversar hoje no vídeo sobre quais são as estratégias do diabo quando o cristão ele vive a pornografia, e esse vídeo não é sobre o secularismo, tá? A gente vai tocar nesse assunto, né? Vai acabar chocando com isso. Mas as estratégias do diabo em fazer com que a pornografia se torne normal, natural, neutra, como que isso vai afetar nessa estratégia? O que vai fazer na nossa vida, na nossa alma, na nossa percepção de mundo, na nossa forma de entender o mundo como cristãos? Como que isso vai afetando a nossa vida, vai afetando o meu ser, vai afetando a minha visão de mundo? E a primeira coisa que eu coloquei aqui é exatamente isso. Que a pornografia, quando nós vamos para esse lugar e a gente começa a entrar nesse lugar de consumir, de se tornar viciado, né? Em pornografia, o que acontece é que a imagem de Deus, ela é distorcida. No sentido de que tanto o homem e a mulher, quando passam a ver pornografia, eles começam a olhar para as outras pessoas e eles diminuem a preciosidade, né, o amor de Deus pelas pessoas. Né? E exatamente isso, objetificam, né, a mulher, né, a mulher, o homem, eles começam a ficar tão degradados, eles começam a perder tanto a visão de Deus, que eles começam a olhar as pessoas como objetos descartáveis, para serem usados, né, e isso vai afetando a imagem de Deus das pessoas, a maneira que a gente vê as pessoas sendo a imagem de Deus na Terra, né? O que você acha disso? Não, a gente vê, assim, até mesmo dentro do casamento, né? Muitas pessoas que consomem pornografia, elas tentam trazer a realidade do que elas estão vendo pra dentro do seu casamento, né? Sim. Tentam fazer aqueles atos que estão sendo que a pessoa está consumindo, fazer daquilo algo parte da sua vida sexual, parte da sua atividade sexual com a sua esposa ou seu marido, né? Então, muitas pessoas vão, né? Eu nem sei o nome de muitas desse tipo de coisa, mas a pessoa vai para um lugar de realmente degradar um ao outro, de usar xingamentos, de usar palavras torpes, de realmente se usar, de fato, se colocar num lugar em que você tá usando o seu esposo ou o seu marido, né? Pro seu próprio prazer, né? E o sexo, para Deus, nunca foi sobre isso, né? Exatamente. E é o que a palavra de Deus nos diz, né? Que o leito matrimonial precisa ser mantido puro, é o que fala em Hebreus, né? Então, a gente vê esse desejo do diabo realmente, né, de fazer com que o casamento, né, dentro do casamento, haja essas rupturas, né? De que o sexo é visto como de você usar realmente um outro pro seu próprio prazer, né? Eu acho que o mundo vê assim. O mundo pensa no sexo como realmente isso. Sim. Eu tô usando, é como se fosse um produto, né? Sim. A mulher não é que ela se torna descartável, porque essa palavra é muito forte para as pessoas. Mas é como se você pensasse assim, os meus prazeres, o que eu realmente desejo, e eu quero dessa forma. A pornografia se torna exatamente isso. Eu estou vendo para me satisfazer, o meu ego, são as minhas intenções, os meus prazeres, e eu me priorizo, não a pessoa. Não importa a pessoa. Sim. Não importa o que tá acontecendo. Né? E o sexo não foi feito para isso. O sexo foi criado por Deus, sim, para dar prazer pro homem e pra mulher, é verdade. Mas não dessa forma. O homem é para ele pensar na mulher, a mulher para pensar no homem, com o objetivo também de dar glória a Deus, até mesmo no sexo. O sexo foi feito para que o homem e a mulher vivam com prazer,
mas também um prazer dado por Deus como um presente, né? E é lógico que quando a gente acaba vendo a pornografia, a gente vai sendo tão afetado que a gente começa a olhar a mesma forma que as pessoas no mundo olham para as mulheres, para os homens. Nós, como cristãos, somos tão afetados pelo pecado que a gente começa a viver isso. Segundo ponto que eu coloquei aqui é de como a pornografia, segundo ponto que a pornografia faz nas nossas vidas é nos corroer de dentro para fora, né? A maneira que o pecado ele se torna tão descontrolado. Ele se torna tão descontrolado, que você começa a se corroer de dentro para fora. Você começa a não ter limites para aquilo que você tá vivendo, fazendo. Eu não sei se dá para entender isso, mas o ponto, assim, da mesma forma que um viciado, eu até coloquei aqui, né? Da mesma forma que um viciado, foi feito um estudo, até posso deixar aqui depois, eu achei um estudo na internet que dizia que a atividade cerebral de um viciado em drogas é a mesma atividade de uma pessoa que é viciada em pornografia. A maneira dela lidar, a crise de ansiedade, a pessoa é tão dominada por isso. E ela vai sendo corroída de dentro pra fora, né? De dentro pra fora, o coração dela vai sendo quebrado, a insensibilidade com relação à presença de Deus, com relação ao que Cristo é, a leitura da palavra, tudo isso vai sendo afetado por conta desse vício da pornografia, né? É uma coisa também que eu sei por meio de estudos que são feitos, que a pessoa ela sempre busca um nível maior de excitação com a pornografia, né? Então, talvez a pessoa consumir ali uma pornografia mais rasa, né? Uma coisa menos pervertida, talvez. Sim. De repente, ela já tá consumindo algo mais pesado. E aí ela continua até que aquele prazer seja consumido. Até talvez entrando em pornografia homossexual. Às vezes a pessoa nem é homossexual, mas ela se vê nesse lugar. Ou até mesmo com crianças, né? Sim. Então, a gente precisa lembrar que como um vício é tratado, a pornografia tem que ser tratada também dessa forma, né? Então, é muito importante, né, que a pessoa busque tratamento, né, tanto na Bíblia, né, e com outras coisas, mas também de buscar, né, às vezes, né, conselho, buscar aconselhamento, porque não é uma coisa fácil de se vencer sozinho. Isso que eu quero dizer. Você precisa de ajuda, você precisa de um suporte, né? Então, porque, de fato, o pecado, ele é uma espiral, né? E ele quer te levar cada vez mais pra fundo, né? Qualquer pecado é assim, né? Sim. O diabo, ele vai nos tentando sempre com algo que não é mais suficiente pra nós. E eu diria assim, se é um problema da mente também, como a gente falou no outro vídeo aqui sobre santidade, que tem a ver com a renovação da mente, que a batalha do cristão é renovar a mente todos os dias e entender que o deleite da nossa alma está em ter prazer em Cristo, mais do que ter prazer no mundo ou nas coisas desse mundo, né? Entender que em Cristo estão os maiores deleites que a gente pode viver. Isso não é ser espiritual demais, é entender que Cristo é mais belo do que a pornografia. Que Deus e todo o seu conhecimento é melhor a gente contemplar a Cristo do que contemplar a pornografia, né? E eu diria assim, a palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que fala que o ensinamento que Paulo deixa pra nós, a gente já falou sobre isso antes aqui em alguns vídeos, é que tudo aquilo que eu contemplo, eu me torno. Tudo aquilo que eu tô vendo, eu vou me tornar. Então, se você ficar olhando pra pornografia, você vai se tornar a imagem daquilo. Verdade. Você vai ser tão consumido por aquilo, a sua mente vai ser renovada por aquilo, porque toda vez que você tá entrando nesse lugar de assistir a pornografia, sua mente vai estar sendo resetada a mais daquilo, a mais daquilo. E é como você falou, sempre querendo mais, o buraco vai sendo cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, e você vai indo pra um lugar que você não vê escapatória, mas se você tiver os seus olhos em Jesus, se você entender que a sua, não fuga, mas a sua vida está nele, tudo é mudado. Tudo é transformado quando nós olhamos para aquele que pode nos salvar. Que realmente pode nos salvar. E outra percepção, eu lembrei aqui, né? Eu tava lembrando do que o John Piper, ele fala sobre pornografia, que a pornografia ela é falta de fé. Você viu isso aí? Não vi. Que a pornografia é falta de fé de que Deus está do seu lado. Toda vez que você assiste pornografia, é porque você não tá tendo fé de que Cristo tá te vendo naquele momento. De que Jesus tá te vendo, Deus tá te vendo naquele momento. E não só tá te vendo, como ele tá ao teu lado. E você acha que você tá sozinho, você acha que você tá ali, né? Mas na verdade, se Jesus realmente é soberano sobre tudo, ele tá te vendo, ele tá do seu lado. Existe um Espírito Santo que habita dentro de você. Se a gente tivesse, né,
essa confiança, né? Essa certeza de que Deus tá comigo em todo o tempo. Será que a gente não viveria bem diferente do que a gente vive? Né? Nossas decisões, nossas escolhas, não só com a pornografia, tantas outras coisas, né? Se a gente vivesse na percepção de que Deus tá comigo, Ele tá vendo o que eu tô vendo, Ele tá ao meu lado, talvez a gente tomaria decisões diferentes. Viria né? de uma outra forma. Uhum. Então a gente falou aqui sobre a pornografia, o que ela faz em nós como cristãos é fazer com que a gente olhe as pessoas não mais vendo a imagem de Deus, Sim. mas objetificando, né? Uhum. Segundo, a gente falou que ele corrompe a nossa alma e também envenena a nossa mente. A gente olha a pornografia, a nossa alma tá sendo corrompida de dentro pra fora, Sim. né? Aí, agora, um outro ponto que eu coloquei que a maneira como a promiscuidade, a pornografia, ela afeta para aqueles que são casados e aqueles que também vão casar, afeta o nosso leito matrimonial, né? O nosso Sim. leito do matrimônio, né? Como a gente falou no início do vídeo aqui, tudo aquilo que a gente tá vendo, a gente vai querer viver de alguma forma. Replicar aquilo, Replicar aquilo. Uhum. É engraçado porque no mundo isso é muito normal. Sim. Os caras veem isso e eles transferem isso pro casamento. E daí o cara quer fazer exatamente o que tá vendo no vídeo. A maneira de gritar, as posições, umas coisas tipo assim, que não tem nada a ver com a vida real. A vida real não é aquilo. Tipo assim, o sexo não foi feito pra toda aquela encenação, aquele teatro acontecer. Porque aquilo lá é um teatro. É um filme. É um filme, exatamente. Não é real aquilo. O real é, inclusive, o amor recíproco, né? Uhum. Onde você tá pensando na pessoa, a pessoa tá pensando em você, dentro do casamento. Então, eu coloquei aqui que a pornografia, ela vai poluir, como a gente falou, a mente, mas polui principalmente o sexo também no matrimônio, porque o sexo é afetado. É afetado a maneira de você ver a sua esposa, ver também a sua futura esposa. Uma pesquisa foi feita também que muitas imagens que a gente assiste agora, elas vão ficar mais de 20 anos na nossa mente. Gravadas, né? Gravadas. Não sei o que você acha sobre isso. Eu penso assim, muita gente acha que o matrimônio conserta os problemas, né? Então tem gente que é viciada em pornografia, vai pro casamento achando que vai consertar, né? Sim. Vai dar tudo certo agora que eu casei, agora eu tenho o meu escape ali. Meu vício vai acabar. Meu vício vai acabar. E não, né? Na verdade, muita gente mostra que, como na vida real, as coisas são muito diferentes do que nas encenações, como a gente acabou de falar. Então, a pessoa, ela, na verdade, às vezes até se frustra, né? Tem até frustrações em relação ao seu esposo, né? O seu marido ali, a sua esposa, porque não consegue ter a mesma experiência do que apareceu ali na pornografia, né? Então, muita gente vai buscar daí na pornografia ainda mais esse consolo, né? Muita gente vai buscar na pornografia ainda mais esse deleite, né? Às vezes acontece tem alguma situação, né, de pressão no trabalho, de pressão em casa, e a pornografia se torna como se fosse um lugar pra pessoa ir, pra ela se acalmar, pra ela ter um consolo ali, pra ela acabar com a ansiedade dela, né? E muita gente vai dizer como isso como algo normal, né? Mas na verdade não, porque o casamento não foi feito pra ter essas brechas, né? A gente tá abrindo brechas e brechas grandes, né? Pra que o inimigo possa agir ali, pra que o inimigo possa deixar sementes ali dentro do casamento. Então, a gente percebe, na verdade, como o sexo, ele não conserta o problema. O problema, ele é um problema de algo Coração muito mesmo. mais profundo do que tá no coração, né? Eu diria assim, primeiro, como você falou, né? O problema não é o sexo. Uhum. O problema não é o sexo. Tinha um livro que falava isso, né? Não sei se eu recomendo esse livro porque o autor ficou meio mal, assim, da cabeça. Mas ele dizia assim que o sexo não é um problema, lascívia, sim. É a lascívia que é o problema. Os pensamentos lascivos, a maneira da gente... Isso não muda. Exatamente. E o pecado tá no coração, mas a gente precisa entender isso. A intenção de Satanás, a intenção do diabo, é fazer com que a gente projete todo esse lixo material pornográfico que a gente assiste. Eu não assisto. Mas a intenção do diabo é fazer com que a gente assista essas porcarias aí, pra que a gente projete esse lixo pra dentro do nosso casamento. Sim. E acabe com não só o matrimônio, mas acabe com o sexo que é vivido no casamento. Né? Acabe com um momento que era pra ser algo precioso da parte de Deus, que Deus planejou, e transformar ele num tempo que é um lixo, né? Esse lixo humano. E é engraçado a gente pensar que não é só vídeos pornográficos explícitos, né? Mas propagandas, séries, cenas que afetam também, né? E a gente precisa estar atento também a esse tipo de
conteúdo que também Eu diria mexe. que até mais, né? Porque, assim, essas coisas que a gente vê sem querer, às vezes, assim, num filme, ou coisas que entram ali, aparecem ali numa mensagem ali, ou aparecem no filme rapidinho, ou na série que você tá assistindo, que tá tão legal, aí de repente começa a ter um monte de cena de sexo, Sim. e você fala, agora eu vou parar, agora eu vou ficar pulando, né? Ou eu vou parar de assistir a série, mas eu tô gostando tanto dessa série, né? Aconteceu várias vezes comigo, eu tava assistindo uma série, tá gostando, e daí eu falo, não vai dar mais. Cena, Não vai dar mais. Por quê? Porque simplesmente eu senti uma convicção do espírito, e a gente precisa estar atento a essas convicções, porque, de fato, essas coisas começam a entrar no nosso coração e nos consumir realmente, né? E às vezes você fala pra mim, mas eu não assisto pornografia, mas você assiste aquele filme que tá ali quase pornográfico, né? Sim. Ou uma série, né? Tudo isso é pornografia também. Tem muita gente que consome livros também, né? Que trazem temáticas que não são legais também, né? Sim. Temáticas que são que trazem a pornografia de forma escrita, e tem pessoas que se sentem excitadas ao ler esse tipo de coisa. Então você tem que saber e conhecer o seu coração, discernir onde o inimigo tá te tentando, porque o fato é que a gente tá vivendo, né, numa batalha, porque o tempo inteiro a gente tem essas coisas sendo lançadas diante de nós, e a gente precisa aprender a identificar essas estratégias e pra gente conseguir vencê-los. Tá, e daí, pra gente finalizar também, quais são as estratégias pra gente vencer isso? A gente falou o que a pornografia faz na vida do cristão. Ela corrompe a imagem de Deus nas pessoas, a maneira que a gente vê, a gente falou isso. Ela nos corrompe de dentro pra fora, quer dizer, envenenando a nossa mente. Sim. A gente vai sendo afetado por ela. E a gente falou que ela polui o nosso matrimônio, não só o nosso relacionamento com a nossa esposa, a esposa com o esposo, com o marido, né? Mas afeta o sexo no casamento. E pra você que tá namorando, também, né? Não é uma solução o casamento pra pornografia. Ela precisa ser resolvida agora. Agora, como que a gente... Vamos pensar, a gente tá nessa batalha. Como que a gente vence isso? Qual a maneira de a gente vencer esse pecado da área da pornografia, da sexualidade? Como você diria? Pra mim, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é quando a gente tem um problema. Que acho que é muito difícil para as pessoas reconhecerem, né? Dizerem, eu tenho esse problema, eu tô lutando com isso, eu tenho assistido coisas que eu não deveria, eu tenho acessado sites que eu não deveria, eu tô indo, né? Porque às vezes o inimigo quer nos fazer pensar, como a gente falou, que é natural, que é normal, que é neutro. Então, na nossa mente, muitas vezes a gente já tem as desculpas feitas já. Sim. Mas a gente precisa trazer as coisas à luz, né? Então, eu diria que primeiro reconhecer e depois trazer isso à luz diante de alguém que você confia. Sim. Seja o seu pastor, seja o seu líder, seja alguém próximo, seja o seu... Depois acho que você vai falar mais sobre isso, mas eu acredito muito, né, que a pornografia, ela ganha força no escuro. Exatamente. Ela ganha força quando a gente tá escondido. Mas quando a gente traz pra luz... integridade, né, quando ninguém tá vendo. Exatamente. Mas quando você traz isso pra luz, quando você revela quem você é de verdade, aí você pode ser curado. Na minha opinião, não tem cura se você não reconhecer, se você não reconhecer o seu problema e você trazer esse pecado à luz. Legal. Então, o primeiro passo é reconhecer a sua luta, entender aquilo que você tá vivendo, quais são as suas batalhas. Segundo ponto que eu acho interessante é entender que lutar por santidade não é legalismo. Não é fugir da graça. Sim. A santidade e uma vida de piedade, né, ela deve ser perseguida com intencionalidade. Quer dizer, eu vou buscar isso e eu vou ser intenso. Vou ser intencional em que tipo de música eu tô escutando, que tipo de filme que eu tô assistindo, quais vão ser os momentos que eu vou estar na internet ou não vou estar, né? O que eu vou fazer dos meus dias? Eu ser intencional nisso, por quê? Porque uma busca por santidade, ela é intencional. Isso não é legalismo. É verdade. Legalismo é quando você não depende da graça. Entenda isso. Depender da graça, depender de Cristo e do seu Santo Espírito que habita dentro de nós é algo diário. É você ir para a palavra, é você buscar e ter deleite em quem Cristo é, naquilo que Ele fez por você. É entender que quem te sustenta é Ele, que Ele é mais do que suficiente para você. Mas essa busca por santidade, ela deve acontecer. É verdade. E isso não significa legalismo, porque tem muita gente que fala assim, você tá sendo legalista. É verdade. Os tipos de filme que você vai assistir, quer dizer, você tá sendo legalista, você tá contra... É regra, não pode, não tem a ver com isso. Tem a ver com sermos sábios e entendermos quais são os lugares que Deus quer que a gente vá e quais são os lugares que Deus não quer que a gente vá. Quais são as músicas, filmes, séries, coisas que a gente faz que a gente não deve fazer. Por quê? Porque Deus não te chamou pra fazer essas coisas. Né? Isso é ser intencional e ser também inteligente, espiritualmente falando. É verdade. Eu acho que algumas restrições vão ser necessárias, porque se você não fizer essas restrições, você vai cair de novo. Exatamente. É simples assim, você
Então, você tá lá e você, né, caiu na pornografia, você confessou, trouxe aquilo à luz, reconheceu. Agora tá, você vai continuar com as mesmas posturas em relação ao seu computador, por exemplo, que é a sua fonte de tentação? Exatamente. Você vai trazer seu computador pro seu quarto às 11 da noite, numa sexta-feira que você tá sozinho em casa. Não, né? Você já sabe, né? Como você falou. Então, essas restrições não são uma questão de regra, de alguém impondo isso sobre você, mas algo que o Espírito Santo vai te revelar e que você precisa ser obediente, né? Então, você precisa viver em obediência, né? Você precisa dizer, então, Deus, se eu quero vencer esse pecado, se eu decido vencer isso, se eu quero vencer isso na sua graça, então eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer, que é fazer as restrições que eu preciso fazer nessa luta. Exatamente. Acho que a última coisa, por causa do tempo também, o podcast já tá longo, ame a Jesus mais do que todas as coisas. É o mais importante. É o mais importante do que tudo. É que Jesus fala em Mateus 22:37, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Depois amar a igreja, amar todos os nossos deveres cristãos, né? Estão ali no segundo mandamento, né? Que é ser igreja, fazer e coisas. Amar Cristo mais que tudo. Acho que isso vai... Quando a gente entender que em Jesus nós temos o nosso deleite, nosso maior prazer, aí a gente vai conseguir realmente vencer essa batalha. E daí também, lógico, procurar auxílio, ajuda. Para alguns até psicólogos, pessoas da área, né? De psicologia, de terapia, para te ajudar também. É bom ter. Toda ajuda é necessária. Uma pessoa que seja cristã, uma pessoa que seja cristã, que vai te auxiliar nisso. Seus pastores, seus líderes, para te acompanharem, para você ter prestação de conta. Isso com certeza vai fazer toda a diferença no seu caminhar com Cristo. Acho que é isso aí, né? É isso. Bom, é isso aí. Bom, gente, com isso a gente finaliza nosso podcast aqui sobre Em Busca da Santidade. Essa tem sido a temática. Na playlist, né, a gente tem falado sobre santidade, a gente vai continuar falando mais sobre isso. Eu espero que tenha abençoado a sua vida esse vídeo, tudo que a gente falou aqui. Espero que você tenha sido cheio, né, não só de informação, mas realmente de edificação, coisas que Deus te falou, talvez através desse vídeo. E é isso aí. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, ativa o sininho para você poder ficar por dentro de tudo que a gente tem postado. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.